queridos, como estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar continuidade à questão da aula de bioquímica celular. Com essa aula, a gente encerra o capítulo 3 e a gente, nas próximas aulas, vamos dar início à questão das aulas do capítulo 4, certo? Então, para terminar a questão do módulo de bioquímica celular, nós vamos entender um pouquinho mais a respeito da função de cada uma dessas partes, certo? Então, primeiro, a introdução à bioquímica celular, é importante você saber que a química celular é o ramo da biologia que estuda a composição e as propriedades químicas dos seres vivos. Elementos químicos da matéria viva, existem 96 elementos químicos que podem ocorrer naturalmente no planeta, e somente 26 desses elementos são encontrados nos seres vivos. Os elementos químicos mais abundantes na nossa matéria, na matéria viva, são oxigênio, gás carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, nessas proporções que nós temos aí. Então, a sigla seria NCHOPS. Não sei se a minha imagem está bem na frente, mas se não, a sigla de resumo dessas siglas seriam essas aqui, ó, que está aqui nessa lateralzinha, certo? OCHNPS. Então, esses são os elementos químicos que estão mais presentes na questão da matéria viva, certo? Aí a distribuição, as principais substâncias presentes, tem a água de 75% a 85%, proteína de 10% a 15%, lipídios de 2 a 3%, glicídios de 1%, ácido nucleico 1% e outras substâncias, né? E a questão das proteínas, tem aí a questão dessa divisão, que é 72%, com a questão da alimentação. Então, nós ingerimos muito mais proteína, depois lipídios, glicídios, ácidos nucleicos e outras substâncias. Então, essas são a questão da ingestão, certo? A água é uma matéria inorgânica. Qual é a importância dela? Onde é que a gente obtém? Então, a gente obtém essa água nos alimentos líquidos, sólidos e a água potável. Por que ele diz assim os alimentos sólidos? Porque a gente, quando come uma fruta, uma maçã, um melão, todos esses alimentos contêm água, certo? Os líquidos, a água em si, o suco, a água potável, né? Que é essa que a gente ingere naturalmente. E aí a importância, ela é um solvente universal, tá aí a composição H mais um H e o outro H positivo, que possui essa alta polaridade, e dessa maneira ela consegue dissolver e separar vários outros compostos. Ela participa da hidrólise, que é a quebra da água, né, pela água, da sacarose, que é a do açúcar, né, glicose mais frutose e sacarose. Então, quando a gente vai quebrar, dissolver, então se eu tenho algo muito concentrado, muito doce, eu simplesmente faço a quebra dele adicionando açúcar. Toda vez que eu adiciono açúcar, ela vai ficando mais ralinha até chegar a uma solução apropriada, né? Então, quando você faz um suco, que você adoça ele em uma proporção muito grande, você pode ir acrescentando água ou mais polpa, até equilibrar esse sabor. Então, a água quebra. É o regulador térmico, a água possui um elevado calor específico e impede a solução brusca de temperatura, essas variações. Mantém a temperatura celular constante. O suor é líquido e a água e sais minerais são liberados pelas glândulas sudoríparas em mamíferos, responsável pela diminuição corporal. Fez atividade física, cansou, suou, transpirou, é porque o corpo está tentando equilibrar o calor de fora do teu organismo para a questão da regulação da temperatura interna. Lembra que eu disse que a nossa temperatura não pode subir dos 36 graus, 36 graus e meio, não é adequado que ela suba. Então, se passar disso, você está com febre, e essa febre não pode chegar aos 40, 42 graus, é assim, insuportável para a manutenção das nossas células. Então, a gente não deve manter essa estrutura com a temperatura muito elevada. Transporte de substâncias, alimentos, gases, excretas, seivas de planta, né? Lá nas plantas, a água também faz essa função. Lubrificantes de óleos e articulações. Então, se você está desidratado, seus olhos ficam secos. Quando a temperatura, a umidade relativa do ar está muito baixa, a gente sente a temperatura mais baixa, seca. Às vezes fica ruim para engolir, às vezes a questão dos lábios racham. Então, tem toda essa estrutura, certo? Então, ela serve regulador térmico, transporte de substâncias e lubrificante na questão dos olhos e articulações.
Tem situações onde a gente fica com maior dificuldade para realizar a questão de alguns tipos de movimento e está ligada à falta de lubrificação com a falta de ar. Então, o equilíbrio osmótico, ela também faz essa contração e intracelular e extracelular, né? A questão de manter a homeostase ou o equilíbrio da célula, que está indo de mais sai, o que tem de menos entra. Fatores que regulam a quantidade de água no organismo. Quanto maior a idade, menor a quantidade de água no nosso organismo. Feto, 94% ele é gerado dentro de uma bolsa de líquido, né? O adulto tem 70% de água e o idoso 60%. Então, vai diminuindo. A gente nota na pele, na presença das rugas, a falta de hidratação, né, desse organismo. Então, os velhinhos, os idosos, eles têm a pele mais enrugada pela falta de água. O homem tem 70% de água, a água viva, né, que é um animal aquático, 98%. Então, basicamente, ele é composto de água. Sementes de planta, 15%. Na atividade metabólica, né, no nosso organismo, onde tem mais água é no encéfalo, que é o cérebro popularmente, que é uma parte do encéfalo. Os músculos, 80%, e a dentina, que são os dentes, nossos dentes, praticamente não tem água, você tem 12% de água, né? Eles são mais sólidos. E aí os sais minerais, ele tem a função inorgânica, que é formada por íons, compostos por reguladores de metabolismo celular, contém água mineral, alimentos, frutas, verduras, cereais e leite, né? Onde a gente encontra essa questão orgânica. Quais são esses inorgânicos? São o cálcio, composição dos ossos, dos dentes, a importância dele, a função, regulação sanguínea, funcionamento de nervos e músculos, fontes vegetais, leite e derivados. Então, eu encontro cálcio nesses alimentos. O cloro, a composição do ácido clorídrico, auxilia na digestão. Então, eu comi algo que não me fez bem, estou com azia, sentindo mal, uma queimação. Você pode tomar aqueles produtos, remédios, como o Sonrisal, ou a questão do bicarbonato de sódio, para fazer essa neutralização. Então, ela está presente no sal de cozinha, o cloro. Cobalto é um alimento presente na vitamina B12, cobaltina, cobalamina, produção de hemácias, carnes e laticídios. Então, nós temos essa presença. O cobre e a formação da hemoglobina estão presentes também nos ovos, legumes e peixes. E o enxofre controla a atividade metabólica, também ovos, carnes e legumes, certo? Aí, nós vamos ter a função, continuar, né, do ferro. Importante na respiração celular, na formação da hemoglobina, carne, legumes e ovos. Flúor, componente dos dentes, né, dos ossos, eles são importantes demais. Frutos do mar são ricos em flúor. Fósforo, componente dos ossos também, dos dentes. Legumes, verduras, vegetais. O iodo, hormônio da tireoide, regulação do hormônio, né, desse metabolismo. Sal de cozinha e frutos do mar, certo? Então, o acréscimo de iodo no sal de cozinha é lei. Então, tem que ter. Por quê, professora? Porque ele é importante nessa questão do controle do hormônio da tireoide e o sal de cozinha é um dos elementos da cesta básica mais básicos, mais baratos e tem que ter sal, né? Para poder dar a questão do sabor e o equilíbrio e fornecimento de iodo. Magnésio é muito mais importante na questão da clorofila para os vegetais, na questão da fotossíntese, mas de quebra a gente tem uma ingestão, né, do magnésio através dos vegetais. Potássio, controle de impulsos nervosos equilíbrio osmótico. Frutas, carnes e laticínios, sódio, sal, impulsos nervosos e equilíbrio no sal de cozinhas e frutos do mar. E zinco, componentes de várias enzimas que estão presentes também em carnes e frutos do mar. Gente, o que a gente pode notar com essa tabela? Que quanto mais equilibrado for a nossa alimentação, mais nós vamos ter ingestão desses diversos elementos químicos. Então, você deve comer bem para poder ingerir uma quantidade suficiente por dia. Professores veganos, as pessoas que não gostam de carne. Mas nós vimos aí que tem várias opções. Lógico que tem algumas delas, como o ferro, elas são bem mais presentes na questão das carnes vermelhas. Mas legumes e ovos, elas também substituem. Mas é importante lembrar que você não pode simplesmente tirar um alimento da sua dieta sem o acompanhamento de um nutricionista. Então, tenha cuidado sempre que se
você não tem o hábito de comer ou realmente quer passar a comer alguma coisa que você nunca teve o hábito, é bom consultar um nutricionista, certo? Agora nós vamos falar das substâncias orgânicas. Possuem átomos de carbono ligados covalentemente, né? Tem além dos elementos químicos como o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, desempenham inúmeras funções dos seres vivos: metabolismo, reserva estrutural, informacional e regulação. São eles os carboidratos, que são hidratados de carbono, açúcares, glicídios e gliceróis. A questão da substância orgânica, que é a glicose, fonte de energia para as células, produto final da fotossíntese, e sua decomposição fornece energia na fabricação de moléculas de ATP. Ou seja, o açúcar é importante para manter a questão nos dar energia. Quais são os tipos de glicose? A frutose dá sabor açucarado às frutas e é transformada em glicose pelo fígado. Então, se eu como uma fruta, eu vou ingerir a frutose, mas quando chega lá no meu fígado, ela vai ser transformada em glicose. A galactose é encontrada no leite e a forma de glicose também é transformada como glicose no nosso fígado, certo? Então, vou ingerir o leite, eu ingiro a questão da galactose, né, que é esse açúcar, e ele forma a glicose no fígado. Aí nós temos alguns carboidratos que são formados por duas moléculas de carbono. Então, são 2 monossacarídeos. Então, tem lá CH2. Então, pode ser a maltase, celobiose, sacarose e lactose. Então, tem a união. Lactose, glicose mais galactose, sacarose, glicose mais frutose, celabiose, glicose mais glicose. São 2 moléculas de glicose. Maltase, glicose mais glicose também. São 2 tipos. Só que uma da degradação da celulose e a outra vem dos vegetais. Amido, a função dos polissacarídeos, tem vários tipos de monossacarídeos. O amido, glicogênio, quitina e celulose. O amido ele é reserva energética nas plantas e nas algas, fornece formado a partir da ligação de centenas de glicoses. Tem a fonte mais importante dos carboidratos para o homem, tem o milho, soja, arroz e feijão. Então, elas são as mais importantes, certo? Glicogênio, a reserva energética dos animais, está no fígado, nos músculos, aí tem a presença da formação dessa ligação. A quitina, um polissacarídeo natural, geralmente utilizado, bem visto, né, na questão do exoesqueleto dos artrópodes e dos fungos. E na celulose, ele é estrutural das plantas. Os lipídios, gente, são questão de fonte de gordura. Eles são associados à organização insolúvel com água e é solúvel em solventes orgânicos apolares, moléculas apolares e sem cargas. Então, lipídios são gorduras e a água não consegue quebrar. Os tipos. Glicerídeos são os óleos. Os ácidos graxos são insaturados, consistência líquida em temperatura ambiente. Não ocorre o empacotamento, ou seja, não tem grandes cadeias, ela não fica liguenta ou sólida que a gente pode pegar. Aí tem as gorduras, ácidos graxos não saturados, consistência sólida em temperatura ambiente e ocorre o empacotamento dessas longas cadeias. Então, quando eu tenho um óleo de sódio na minha casa, ou milho, né? Ou granola, ou um óleo que eu utilizo para cozinhar. Quando eu esquento esse óleo, quando eu aumento a temperatura, eu vou modificar essa cadeia. Então, se eu fritei, né, uma carne, um ovo, ou a própria carne que eu já vou utilizar, ela é uma carne mais gordurosa, uma carne de boi que tem uma gordura, né? Então, quando eu frito aquela carne em óleo, né, muda a temperatura, combino o almoço, deixei em cima da pia, da cozinha, tampada. Quando eu destampar, ela formou uma gordura, uma capa de gordura. Se você quiser o seu alimento da próxima vez que você for consumir menos gorduroso, você pode simplesmente tirar essa camada de gordura, né, jogar fora, porque ela está sólida. Você quebra, tira os pedaços e joga fora. E aí, aquele restante da comida que ficar na panela não vai ficar tão gordurosa. Então, nós temos óleos em temperatura líquida e gorduras em temperaturas sólidas, ou em temperatura ambiente, mas em formato sólido, saturado, né? Ele é bem unido. Qual a função? Reserva energética, temos sementes oleaginosas, como a soja, tecido adiposo animal, gordura. Comeu muita gordura, o organismo entende que é porque você está tendo que guardar energia e ele vai ser guardado em forma de gordura, certo?
Então, nós temos essa formação. As ceras são moléculas de álcool diferentes do glicerol, unidas em uma forma mais em forma de ácido graxo. Então, a cera ela já é mais consistente. Cera de abelha, né? A cera de limpar carro. Quando a gente fala em algum elemento de cera, é porque ela tem aquela consistência mais sólida, mas ela também pode ser bem maleável. Sólido em temperatura ambiente, insolúvel em água, ponto de fusão maior do que os glicerídeos. Funções: cerume, né? Protege a entrada de agentes estranhos do ouvido, então a cera do nosso ouvido. Reverte as folhas, impedindo a evaporação excessiva da água, e nas aves produzida por glândulas do bico para que mantenham as penas impermeáveis em água, né? Na verdade, as aves têm uma glândula chamada uropigiana, que ela fica na ponta da cauda, e quando os patos, por exemplo, você vê patos antes de entrar na água, eles coçando a ponta da cauda e passando nas penas, eles estão geralmente espalhando essa gordura para que quando eles entrem, né, para que essas penas fiquem impermeáveis e eles fiquem mais leves, eles consigam flutuar e para sair rapidamente da água não demorar muito tempo com aquelas penas encharcadas. Aí nós temos os esteroides, são formados por átomos de carbono ligados em si, formado por 4 anéis. Colesterol, hormônios sexuais como a testosterona, que dá característica masculina ao homem. Progesterona e estrogênio presentes nos ovários femininos, dão as características femininas, né? E ela tem a questão da produção dos ovários. Hormônios das glândulas suprarrenais, como o cortisol e a adenosona, e o colesterol presente nas membranas celulares, que promove a flexibilização dessa membrana. Na célula vegetal, possui colesterol, não possui colesterol. Então, por isso que as pessoas dizem, quero emagrecer, come folha, né? Folha, porque os vegetais não têm colesterol. Então, além de você regular essa questão da gordura no teu organismo, você não vai estar ingerindo tanta gordura, vai ajudar a eliminar, porque o bagaço, né, a quebra dessa celulose, faz com que vá fazendo realmente uma limpeza no teu organismo, você elimine aquela quantidade de gordura e, consequentemente, vai emagrecer, porque a gordura geralmente é localizada na região do abdômen, né? E se for em excesso, aí sim se distribui pelo resto do corpo, mas na grande maioria, a pessoa engordou um pouquinho, a barriga é a primeira a aparecer, né? Então, por quê? Esse colesterol, essa gordura vai ficar acumulada naquela região. Esteroides têm a produção na bile, que é a função desse colesterol, né? Ela é importante para isso. Também ela faz com que a vitamina D fique armazenada no nosso organismo, evita o raquitismo, né? Precursor, ou seja, ele surge dos hormônios sexuais, como a testosterona e a progesterona. Problemas associados ao colesterol, se for de forma em excesso, o colesterol é transformado pelo sangue em LDL, lipoproteína de baixa densidade. E em excesso, o LDL oxida e pode se formar placas nas paredes, né, desses vasos e provocar a aterosclerose, que é um enrijecimento desses vasos. Esse exemplo aí. Então, é quando esse colesterol acumula nas paredes desse organismo, dessa veia, e diminui o espaço de passagem do sangue. Então, a formação desses vasos faz com que diminua o calibre dos vasos sanguíneos, consequentemente, podemos ter doenças cardiovasculares, como o infarto do miocárdio e o AVC, certo? E por hoje a gente fica aqui. Muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau!